e aí eu perguntaria o seguinte, cara. Qual que é a diferença entre Python e JavaScript? Já que você tem o pé aí nos dois mundos, conhece os dois mundos, qual é a diferença aí das duas linguagens ou, enfim, ecossistemas? Não, sem treta, sem treta. A gente já chamou a treta, ou é treta sim, se você for dar um likezinho, não esquece de dar um likezinho aqui no episódio do Spotify, dá um likezinho aqui pra gente, compartilha com teu amigo, fala que rolou uma treta pesadíssima, porque falou em treta, a galera vem escutar. Que ele é mau. E a gente? É mau também. Mas não, aqui é sem... Apesar da gente sacanear, cara, depois de um certo tempo, né, Wellington, com uma certa experiência, você passa a não ter mais amor por ferramenta. Não faz sentido você amar martelo. Você pode até preferir aquele martelinho que funciona melhor, tal, mas, tipo, eu gosto de saber quais são os prós e os contras, né? E aí eu gosto de discutir pra entender, né, as diferenças em si, né? Tem um colega meu que vai falar o seguinte: o programador ele tem que ser promíscuo com linguagem. Essa é a regra. Com framework, com ferramenta, igual você falou. A gente não pode ter amor, realmente. Mas assim, sem dúvida, assim, duas coisas que me chamaram bastante atenção, tá? Comunidade, tá? Do Python é incrível. Isso aí, muita gente, vocês se conhecem, isso é muito legal. Eu acho legal isso. Tem o Bruno, né, acho que você já trabalhou com ele, que o cara fazia vídeos, Bruno Rocha fazia faz vídeos lá no YouTube. Nós temos ali o Live de Python também. E, com cara, quando a gente... com o Edu. E assim, sabe quando você se sente próximo das pessoas? Isso aí, eu me senti isso na comunidade. Assim, e é uma comunidade gigante, né? Tem o Henrique Bastos também. Enfim, eu me senti... quando eu me inserido ali, quando eu entrei no grupo lá privado do DevPro, aquilo ali, pra mim, foi divisor de águas, entendeu? E assim, comunidade, então, me senti acolhido, tá? Muito legal, isso independente, até no grupo público, tá? A galera lá é muito ponta firme. E, sem dúvida, a organização, sem dúvida, a organização do ecossistema de Python, minha opinião, o Wellington aqui, hoje é dia 27 falando, ela é muito mais consolidada do que a do JavaScript. Isso aí, muito mais madura e consolidada. E eu acho que faz até um sentido que você falou, né? Você tá falando, cara, ecossistema JavaScript. Você falou, criação em 2009. O Python é de 1989. Tem gente que acha que o Python, mas porque bombou agora, mas é de 89, feito, inclusive, né? São as comparações... Não foi feito em 10 dias o Python. O cara, o Guido von Rosser estudava e fez uma linguagem de programação para o ensino, baseado em uma linguagem que ele já tinha feito, que era o ABC. Então, a filosofia da criação da linguagem em si foi diferente e ela tem mais tempo. E, cara, a gente sabe, para maturar software não basta boas intenções, não bastam bons programadores. Tem que também... ter a linguagem sendo testada em campo de batalha, sendo usada na vida real. Então, se a gente fala de uma diferença desses 20 anos praticamente a mais, aí, porque você pega 89 para 2009, dá 20 anos, ou seja, é normal que se haja uma consolidação maior e que você já tenha, né, os vencedores mais claros, né? Esse movimento de framework web... Eu converso com a galera mais das antigas do Python, aconteceu também, era tão fácil fazer framework, todo mundo ficava fazendo, até que um momento você começa a consolidar aí, hoje você fala em Django, Flask, Fast API, isso. Ali, você três conta na skills. mão, né? Isso, você conta na mão, em vez de você ter 1 zilhão de oportunidades. Por quê? Porque quando você tem essas infinitas opções, é porque a galera tá testando. E aí, desse processo evolutivo e de uso das ferramentas, potencialmente as melhores vão se consolidar com o tempo, e aí as escolhas ficam mais fáceis. Como hoje, olhando pro ambiente de front-end, eu vejo a coisa mais consolidada. Quando eu falo em framework front-end hoje, eu penso Vue, React e Angular. Ponto. Eu não fico mais agora assim, não, vou sair daqui, vou usar alguma coisa mais melhor do que isso. Não, acredito que agora o mundo de front-end, pelo menos de dev front-end, JavaScript, ele deu uma consolidada, né? Eu vou dar um exemplo dessa... Pode. Até para ser a prova da minha justificativa, né? A justificativa da minha afirmação. Eu posterguei depois que eu fiz o curso, eu fiz a API, que eu te falei. Sim. A API não fiz em Django, eu fiz ela em Flask, mas ó, pra você ver, né, como eu portei o conhecimento, né, então assim, para mim foi tranquilo estar fazendo essa API em Flask.
E aí tinha, dentro das funcionalidades, a gente é uma empresa que manda notificação, e uma das funcionalidades era montar um e-mail, né? E aí não é, e era montar o e-mail em si, ele raw mesmo, sabe, cru. Então, o MIME, o cabeçalho, né, o front, é montar aquela parte. Ou seja, é quase no protocolo, é o protocolo Exato. Do e-mail, não é? E aí eu já tava aqui já, tipo assim, pô, se eu fosse fazer isso em Node, eu ia usar a biblioteca Node Mailer, que tem lá Tati, papapi, papapá. O que o Python tem? Vou pesquisar. Assim, Renzo, eu não usei nenhuma biblioteca. Aquela ideia das baterias inclusas, assim, e nesse caso, nesse cenário se provou. O Python tinha todas as classes e recursos que eu precisava para poder atender essa necessidade. E eu não tive que instalar nada. Era o que? Era aquela SMTP da vida, que já é built-in? É um SMTP. Só que você, na verdade, assim, eu antes do SMTP, eu tenho que criar a mensagem em si. Então ele tem uma biblioteca, eu não vou lembrar qual é, ele tem uma biblioteca lá chamada e-mail, lá dentro, assim, implantação built-in mesmo. Assim, eu tô falando porque na época eu lembro que eu falei, cara, tem um e-mail aqui. Não é possível, né? Quando eu dei um contra espaço, tudo, multipart, MIME type, papapi, add cabeçalho, make ID, assim, todo um monte de função. Falei, caceta, vou fazer isso aqui, pô. Aí fui na documentação, falei, cara, dá pra fazer tudo que eu preciso olhando a documentação. E aí eu olhei, e aí foi legal porque assim, eu bati eu resolvi esse problema, e eu bati num problema que era a transação do SMTP, como eu ia ter que fazer esse negócio. E aí foi o conhecimento de orientação a objeto que eu aprendi no curso, que aí me possibilitou fazer, assim, não é conhecimento de orientação a objeto, mas assim, a consolidação do conhecimento de orientação a objeto, que eu lembrei e falei, pô, eu posso estender a classe SMTP, mudar o método estático que eu quero e logar o que eu preciso, sabe? E eu, falei, cara, isso aqui uma hora eu vou printar e vou mandar pro Renzo, porque isso aqui é a aplicação do conhecimento do curso, entendeu? Porque foi exatamente isso. E assim, é uma parte muito importante do sistema, né? Porque é a principal, de enviar a notificação. E assim, a nossa tem que ser crua, raiz mesmo, porque a gente tem algumas particularidades do nosso processo. Eu não posso usar um Amazon sem grid da vida, né? Então, assim, Sim. Cara, isso caiu como uma luva, sabe, Renzo? Foi bem... Eu lembro dessa coisa, da minha satisfação, quando eu botei o módulo para rodar, ele gerou a informação que eu precisava. Eu mandei por a perícia, eles avaliaram e falaram, isso aí tá ok. Eu falei, valeu cada centavo. E aí é por isso que essa é a justificativa, você tá entendendo? O tal da baterias inclusas que a galera fala, não é à toa, tá tudo lá, tudo que você precisa tá lá. É uma coisinha ou outra. Quando você vai pegar, nessa API especificamente, você vai pegar meu requirements lá, assim, tem dependências, mas assim, é tudo do Flask, eu não instalei nada específico para poder rodar, sabe? Tá tudo lá. Achei isso bem interessante. Assim, isso é bem, sem dúvida, isso é sem dúvida de longe o ponto mais positivo, porque assim, aí, por que isso? Porque por que eu enfatizo bastante esse ponto? Essas baterias inclusas, essas funcionalidades que me foram entregues, eu não tenho que pensar na manutenção dela, a não ser assim, numa possível depreciação que viria da linguagem. Sim. Já um Node Model, um Node Mailer, que é uma biblioteca fantástica, ninguém faz meio built-in lá no Node, todo mundo basicamente usa ela, eu teria que me preocupar com break change, né, de atualização, vulnerabilidade, uma série de coisas que, tipo, né, no Python isso já, pelo menos nesse quesito, já mitiga bastante, entendeu? Agora sim a gente vai pra pergunta treta. Essa vai ser a pergunta treta. Dado tudo isso que a gente... Agora sim vamos tacar fogo no parquinho. Qual das linguagens você prefere? JavaScript ou Python, meu querido? Sem dúvida. Aí você me quebra. Olha, eu vou te falar uma coisa assim. Eu tenho... sabe o que é interessante? Eu tenho esse colega que hoje peça consultoria pra gente. A gente acaba programando, a gente está fazendo hoje muito microserviço, né? Dividindo um pouco da parte das aplicações. Tem umas partes que são densas. A gente fez uma automação de deploy para um ambiente de homologação em Kubernetes, não sei o que lá. Nós automatizamos tudo em Python. Porque assim, é de longe a minha preferência e é de longe a preferência dele também, entendeu? E esse é um colega, Renza, esse é um colega que vale dizer que o cara, assim, ele é promíscuo com linguagem, mas o cara sabe Java, o cara sabe C, o cara sabe TypeScript, o cara é assim, ele pisa em tudo, ele sabe C mesmo, raiz. Ele está inclusive com uma tarefa nossa aqui, que é baixar uma ferramenta específica e que é toda feita em C, modificar como ela escreve o log da aplicação. Então o cara, assim, ele é denso, ele assim,
ele também adora Python, né? Então, ele até quando a gente tá conversando, fala assim, cara, isso aqui a gente vai fazer em quê? Mano, eu falei, pô, não tem, né? Fazer Python, né, cara? Aí tem umas coisinhas ou outras que ele testa com Go, né, e tal, mas aí ele fala, cara, eu vou fazer em Python que fica melhor, né? Aí a gente começa a se falar melhor. Muito, assim, isso é... Então, assim, eu vejo assim, é difícil, se eu for falar para soluções, né, diferentes, cada problema tem uma solução diferente. Sim, em termos de preferência pessoal, eu hoje, sem dúvida, dou preferência a resolver os problemas que eu tenho, né, os problemas que estão dentro da minha zona de controle com Python, sem dúvida. Quando é uma operação que talvez é mais crítica, pensando no meu cenário de empresa, que é mais crítica, aí eu dou preferência a usar o TypeScript, que eu vou ter mais braço para poder mexer. Mas é uma questão de estratégia. Isso. E aí eu acho que tá a grande sacada de onde a gente falou de não se apegar à tecnologia. Porque aí você tá olhando o problema de um ponto de vista você tá dando um zoom out, você não tá comparando uma tecnologia com a outra, você tá comparando todo o contexto em que você tem uma equipe com pessoas bem treinadas em TypeScript e JavaScript, e é óbvio que até se eu sou colocado no ambiente desse, eu falo, cara, eu vou aprender TypeScript, por quê? Porque é mais fácil só aprender o TypeScript e eu me adequar a esse ecossistema do que fazer a equipe inteira ter que aprender Python. Muitas vezes quando eu vejo mudanças de tecnologia em empresa, e eu já vi algumas vezes, é normal que uma parte da equipe saia, cara. Por quê? Porque fazer essa transição, muita gente que tá lá na zona de conforto, que já sabe resolver vários dos seus problemas na tecnologia que conhece, a pessoa não vai querer naquele momento fazer essa transição, e você perde parte da equipe. E, de certa forma, quando você troca de linguagem, cada linguagem tem também os seus problemas. Então, quando você está na linguagem que você conhece, você já sabe lidar com aqueles problemas. Quando você vai para nova, são problemas novos para você. E isso gera um desconforto, né? E, mas excelente. Eu fiquei na dúvida aqui o que você ia responder, mas bacana. E qual que linguagem... Vai falar assim, né? Quem paga assim, né? As contas é o JavaScript. É o JavaScript. Mas não é o JavaScript, é o Python e o JavaScript, sem dúvida. Ou são os dois, proporção menor. Mas tem uma coisa legal também, que é legal falar, é que assim, acho que isso é legal até para o iniciante mesmo. Os colegas aqui que programam em JavaScript e TypeScript, JavaScript no geral, né? Esses dias aconteceu uma situação dessa em que eles teriam que fazer uma funcionalidade dentro de um outro sistema que eu já tinha lá pronto em Python. Então, assim, era até uma solução complexa, eu diria, não era tão simples. E fazer esse port que eles fizeram foi, assim, suave. Eles conseguiram ler o meu código, né? A sintaxe, assim, você vai ter, assim, no final das contas, quando esses desenvolvedores iniciantes, né, eles atingiram a maturidade, eles vão ver que o que importa é a sintaxe, né, no final das contas não importa a linguagem. Eles fizeram foi suave, sabe? Eles pegaram aquele modelo básico e assim, vamos portar isso e tal. E é lógico que, assim, as coisas que não tinham ali, eles, o que esse resultado faz, né? O que principalmente a parte de array, de listas, né, tuplas, etc. do Python, é tudo built-in mesmo, aquilo ali é fantástico. E aí, às vezes, eles tinham que recorrer para uma biblioteca tipo Lodash, Lambda, alguma coisa assim, para ter o mesmo resultado esperado. Mas, assim, ele leu aquilo, assim, foram 2 programadores, eles conseguiram ler e fazer a solução. Então, assim, foi uma experiência bem positiva também, né? Que prova que a linguagem é, de certa forma, sim, fácil. Isso eu afirmaria. Sem dúvida, se eu até saber JavaScript, eu sempre recomendava assim, gente, o cara que é iniciante, abre o JavaScript, você não precisa de nada programado, dá um F12, vai lá no console e começa a experimentar. Sim. Mas eu, sem dúvida, hoje, qualquer pessoa que está iniciando na programação, eu recomendaria Python sem sombra de dúvida, assim. Porque é muito... Depois que você, tipo, né... pula o setup, fica fácil desenvolver a solução. Então, entendi.